Queridos, eu queria falar sobre o Enem de Deus. Exame Nacional, como é que é? Do Ensino Médio. Eu queria falar do Enem de Deus, tem o Enem. Todo mundo vai para o Enem de Deus. O Enem de Deus, essa expressão, o Enem é prova. Ou seja, Deus tem provas. Deus tem as suas provas. As provas de Deus são ferramentas que Ele usa para nos afiar e nos capacitar. É a forma que Deus tem de fazer com que a gente chegue num lugar que Ele queira. As nossas provas, nas nossas provas da vida, primeiro a gente aprende a lição, depois faz a prova. Quem fala isso, meu pastor, meu mentor, Luiz Hermínio, fala sempre isso. Primeiro, aqui na terra, primeiro a gente aprende a lição, depois faz a prova. Com Deus, primeiro a gente faz a prova, depois aprende a lição. Deus vai ensinar a gente na prova. Ele não ensina antes, Ele ensina na prova, durante a prova, no processo do deserto e da prova. Jesus não nos livra das provas, Ele nos ensina nas provas. Infelizmente, eu tenho que dizer para você que o evangelho tabajara não existe. Venha para Jesus e seus problemas se acabaram. Como é que não existe esse evangelho em que está tudo resolvido e você entrega a vida para Jesus e está tudo pronto. Existe um evangelho de que você caminha com Jesus e você vai ter paz, justiça e alegria do Espírito Santo. Porque o reino de Deus é paz, justiça e alegria do Espírito Santo. Você vai ter uma alegria em meio à crise, você vai ter paz em meio à guerra, e você vai ter a justiça de que Deus se fez justiça por você. Abra comigo o Evangelho de Lucas. Um menino da escola dos teens ali perguntou para a professora dos teens. A professora mandou estudar em casa um versículo de Lucas. E ela botou LC, que é a sigla de Lucas, né? E cobraram depois. E daí? Fizeram a tarefa? Professora, eu não sei o que é LC. Eu falei, explica que é liberdade condicional. Queridos, os nossos filhos precisam ser ensinados no caminho que devem andar. A responsabilidade de conduzir os filhos no caminho não é da igreja, são dos pais. A igreja contribui para isso. Estamos juntos aqui? Inclusive o ar-condicionado da igreja o espaço ali é maior, a gente tirou daqui e deu para eles. Eles estão lá top. Lá dentro está perto do céu, gente. Mas os nossos filhos estão lá com ar-condicionado, estão bem, estão sendo ensinados, mas o papel principal é dos pais. Obrigado pelo amém. Lucas 22, versículo 11. Versículo 31. Lucas 22, 31. Ontem tivemos um culto de solteiros aqui. Fizemos a oração do desencalho. Sexta-feira eu e minha esposa ministramos para casais em Araranguá. Ontem para solteiros. E hoje para todo mundo. Está todo mundo aí. Lucas 22, 31 diz assim: Simão, Simão, Jesus falando. Simão, Simão, era Pedro. Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Mas eu, ó Jesus dizendo, mas eu roguei por ti, orei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Presta atenção. Satanás chegou para Jesus e falou: eu quero Pedro. Para quê? Eu quero peneirar ele. Cirandar é peneirar. Queridos, peneirar é um processo dolorido. Peneirar é um processo. Quem já viu o avó, a mãe, o tio, ou você mesmo já peneirou feijão? Quem? Botava no ventilador, um ventilador grande, jogava e saía, o vento tirava
as folhinhas, né? Ia caindo as pedrinhas e você peneirava o feijão. E depois de peneirar, você ainda escolhia o feijão. E o que Satanás pediu para fazer com Pedro foi exatamente isso. Eu quero peneirar Pedro. Queridos, eu não sei você, mas se alguém pede para mim, eu quero peneirar a Vitória, esse cara tem que ser a prova de bala, porque eu vou peneirar ele antes dele peneirar minha filha, né? Como diria um bom gaúcho grosso, a filha chega para o gaúcho e fala: pai, como deve ser o meu futuro namorado? A prova de bala, né? Tem que ser a prova de bala. Ou seja, um pai não vai permitir que o filho passe por algumas coisas, ele vai cuidar. Mas o amor de Jesus, o amor de Deus vai além da nossa compreensão. E ele permite que a gente passe algumas coisas. E Jesus não disse para Satanás: tira a mão de Pedro. Ele falou: Pedro, Satanás me pediu para te peneirar. E aí, Jesus, tu resolveu para mim? Afinal, eu fiz 7 campanhas semana passada. Campanha de propósito, 7 semanas. Estou jejuando. Eu estou crente, Jesus. Estou top. Fui na igreja, ó. Dei até o dízimo. Estou top. Que legal, né, Pedro? Mas eu orei por ti. Orou para quê? Para te permanecer firme. Quando? Na peneira. Que peneira? Que tu vai passar. Mas tu não vai me livrar? Não. Eu não te livro da prova. Eu te livro na prova. Eu te ensino. E a prova disso que o versículo diz: Simão, depois que tu te converter, ele está dizendo o seguinte, que a peneira vai te converter. A peneira vai converter o teu coração para as coisas, das coisas abaláveis para aquilo que é inabalável. A peneira vai mostrar para você que as coisas que o dinheiro compra têm preço, mas as coisas que o céu derrama têm valor. A peneira vai provar para você que mais importante que a sua esposa é Deus, que mais importante que o seu emprego é Deus, e que se você tiver Deus como relacionamento, naturalmente você vai cuidar da sua esposa. Não é contrário. Ontem eu estava falando para os solteiros. Alguns solteiros querem casar para depois descobrir o propósito de vida. Não é assim. Você caminha para o propósito com Deus e o casamento vai se unir a esse propósito. O casamento que vai se unir a um propósito, não é o propósito que se une a um casamento. Então você não tem que casar para ser feliz. Você tem que estar no centro da vontade de Deus para ser feliz. Porque lá na sexta-feira, depois que a gente terminou a palavra, né, amor? Um cara pediu, quero dar uma palavra. Pegou o microfone chorando e falou: olha, eu estou há 2 meses falando para minha esposa que eu vou me separar. E a esposa sentada na frente dele. O cara está casado e quer sair do casamento. E tem gente fora do casamento desesperado para entrar. Eu vi, o sábado à noite eu vi desespero para entrar. Sexta-feira eu vi desespero para sair. Falei, que é isso? Por quê? Porque as pessoas colocam no casamento, colocam no cônjuge aquilo que só Jesus pode dar, aquilo que só o céu pode dar. Por isso que a Bíblia fala que Deus é o marido da viúva, Ele é o pai do órfão. Porque o órfão, a alegria do órfão não vai ser a ausência ou a presença do pai ou da mãe, vai ser a presença de Deus na vida dele. E aí ele pode dizer: o Senhor é o meu pastor e de nada eu sinto falta. Como estão entendendo isso? O propósito de Satanás, querido, o próprio Satanás é um agente de Deus. Não é, eu sempre falo isso, não é quem disciplina filho, não é vizinho. Vizinho não põe a mão no seu filho. É você que põe. Você que disciplina ele. Então Satanás não tem poder nenhum de disciplinar você, mas ele é um agente que Deus pode usar. Eu vou contar uma historinha para você, teoricamente engraçada. Está na Bíblia. 7 filhos de pastor, filhos de bispo, filhos de apóstolo, filho de alguma coisa grande assim, foram expulsar um demônio. O demônio estava lá. O demônio faz assim? Faz às vezes, né? Estava lá no chão, aquele negócio, aquele demônio, e os 7 vieram. Em nome do Deus de Paulo, em nome do Jesus do Paulo, a gente expulsa você, demônio. O demônio levantou a cabeça, acredito eu, não está escrito. Olhou para eles e falou: olha, isso está escrito. Paulo eu conheço. O Deus de Paulo eu também conheço. E vocês? Quem são?
Nós somos teólogos, nós somos pastores da igreja Bapai, nós somos... Quem são vocês? Porque o fato de ser conhecido na terra não significa que é conhecido no céu. O fato de ter CD gravado não significa que o teu nome está gravado no livro da vida. O fato de ter uma pregação boa não significa que está sendo aprovado no céu. O fato de ter dinheiro no bolso não significa que o favor de Deus está com você. A Bíblia fala que aquele demônio avançou nos 7, deu uma coça, deu uma sova tão grande que 2 saíram pelados. Uma vez, 3 pastores lá em Araranguá entraram numa sala para expulsar um demônio. Essa cena foi verdadeira. Tinha um irmão na igreja, um cara alto, forte, bonito não sei, mas alto e forte. Estava lá orando e vamos orar agora, feche seus olhos. E aí o pastor botou a mão na cabeça do cara e começou a sair demônio. Sabe, tirando o palanque de banhado assim. Sai demônio. E o cara começou a entontar. O cara cambaleou. Quando o cara cambaleou, o pastor, é demônio, leva para a sala. Levaram para a sala. Entrou 2, 3 pastores e mais o pseudo-endemoniado. De repente um barulho lá dentro da sala. Tira a mão. E abre a porta, sai um caído. Um dos pastores. Abre-se a porta, sai o cara que teoricamente estava endemoniado, batendo as mãos, dizendo: eu falei que eu não estou endemoniado. O cara era lutador de Muay Thai e Jiu-Jitsu. Deu uma coça nos 3. Na hora que entraram, um estava sem camisa no chão, o outro com a calça rasgada e um lá fora estarrado. Eu achei que era demônio. Não era demônio. E se era demônio, não deu certo. A Bíblia fala que esse comentário correu pela região, de que esse endemoniado bateu no 7. A Bíblia fala que muitos se converteram e muitos temeram a Deus a partir desse fato. Sabe o que significa isso? É o primeiro demônio missionário que eu vi até hoje. O demônio deu um pau nos crentes lá e o nome de Jesus foi glorificado. Um monte de gente, cara, não pode para brincar com Deus. Resumindo, Satanás é um agente de Deus. Satanás trabalha em rédea curta. Trabalha debaixo de corrente. Ele não faz o que quer na vida de quem serve a Deus. Estamos juntos aqui? Jesus não livrou Pedro da prova, mas intercedeu por Pedro, ou seja, não abandonou Pedro. O fato de parece que tem criança lá atrás, né? O fato de Jesus não livrar Pedro não significa que Jesus abandonou Pedro. Quantos estão entendendo? Ele falou: eu vou interceder por ti. O propósito maior da prova é fortalecer a sua fé, é deixar a sua fé robusta. O propósito é como se a prova fosse uma academia que fortalecesse os seus músculos espirituais. A prova é uma academia que você fortalece os seus músculos. Quando você tiver que usar a sua fé, a prova trouxe fortalecimento para você utilizar. Você sabe quando você vai utilizar a sua fé? Você sabe quando você vai precisar usar a sua fé? Não. Então você precisa estar com os seus músculos em dia. É como Sansão. Sansão tinha um cabelo comprido e tinha força. O segredo estava no cabelo. Aí ele dormiu no colo de uma mulher, que não era para dormir. A mulher cortou o cabelo dele. Quando a mulher cortou o cabelo dele, ele levantou achando que estava tudo bem. Ele foi lá pegar uma pedra para aquecer, né? Uma pedra de 300 quilos para aquecer. Quando ele foi pegar, não conseguiu. Ou seja, quando você não trabalha os seus músculos espirituais, quando a prova vir, você não consegue vencer. Então a prova, ela faz isso. Ela te capacita para outra prova. Ela te fortalece. A prova tem um trabalho de fortalecer os músculos espirituais. Se for aprovado, você vai sair fortalecido para a próxima prova. E tem mais uma. Quando você é aprovado, você fica fortalecido para ajudar outro que vai passar na mesma prova. Porque você já passou. Amém?
Apocalipse 2:10. Pode abrir comigo? Apocalipse 2:10 diz assim: não temas o que há de... Apocalipse, o último livro da Bíblia, 2, versículo 10. Não temas o que há de padecer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão, para que sejais provados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Olha para mim. Eu quero pegar um item desse versículo só, um só. Toda prova tem prazo de validade. Recebe aí, irmão, diga amém. Toda prova tem início e fim. O que Deus está dizendo aqui? Satanás vai lançar alguns na prisão, ficarão por 10 dias. O que significa esse prazo? Prova tem validade. Amém, queridos? Quando você está sendo provado por Deus, tem tempo. É diferente do espinho na carne, é diferente de outras coisas, mas a prova que Deus está fazendo, trouxe para você se fortalecer, ela tem prazo de validade. Ela vai acabar. Ser fiel até a morte significa que tem coisa muito mais espetacular nos esperando na eternidade. Paulo disse: as leves e momentâneas tribulações que temos hoje não há de se comparar com a glória que há de vir. O que Deus está dizendo lá? Ser fiel até a morte vale a pena. Se eu tiver que perder a vida, vale a pena, porque o que te espera é infinitamente maior. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Durante a prova, o professor fica em silêncio. Eu nunca vi prova com o professor ensinando ou explicando. Na prova, o professor fica em silêncio. Ei, mas ele não sai da sala. Porque se ele sair da sala, você cola. Quem aqui já colou, levanta a mão e confessa. Levanta a mão, o anjo vai bater uma foto agora. Vai mandar um zap para o céu. Registrado isso na sua vida. Se ele sair da prova, você acha que você pode titubear, você pode sentir medo. Por isso que ele não sai da prova. É aquele testemunho que eu conto daquele menino que numa tribo indígena, para ele se tornar um adulto, para passar da fase de adolescente para adulto, entre 12 e 13 anos, o pai leva o menino para o meio da selva, deixa o menino lá, no meio da selva, madrugada dentro, amarra o menino e fala assim: ó, você não pode gritar, não pode chorar, fica aqui, amanhã de manhã eu venho te buscar. E o menino fica lá com 12 anos, no meio da selva, e lobo começa a ruivar, e barulhos de animais, e ele fica ali, ele não pode gritar, ele não pode chorar. O pai disse que é uma prova para ele passar para ser adulto. Afinal, depois dali ele vai ser homem, ele vai fazer parte do clã, daquela tribo. E aí, quando chega o amanhecer, ele percebe que amanhece, os passarinhos cantam, ele tira a venda, e quando ele tira a venda, quem está do lado dele? O pai. O pai não saiu, o pai ficou ali na prova. Nenhum pai vai botar um filho em uma situação de risco e vai abandoná-lo ali. Nenhum pai em sã consciência, porque hoje em dia a gente vê de tudo. Mas o pai que eu conheço, o Abba Pai, ele nunca me deixa na prova sozinho. Quantos estão entendendo isso? O silêncio do pai não significa que ele abandonou. Nenhum professor sai da sala quando estamos em prova, ele apenas não fala. Nem sempre ele nos avisa que vai ver a prova. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. O silêncio de Deus é prova. Se você está passando por um momento que Deus não está te respondendo, você está no meio da prova. Ele está observando você. Os olhos dele estão sobre ti. Ele quer ver se você vai sair dessa prova aprovado ou reprovado. Se ele não, e eu vou dizer uma coisa para você, eu não sei você, mas já teve momentos da minha vida que eu achei que o céu foi bloqueado com bronze. Nada. Abre a Bíblia, lê Salmos, lê Provérbios, porque Salmo normalmente fala alguma coisa.
Tu abre Salmos, lê 2 Salmos, Deus fala alguma coisa. Tu lê 7 capítulos de Salmo, vai para João, porque João também Deus fala alguma coisa, João sempre fala. E aí tu abre João e Deus não fala em João, vai Provérbios, né? Alguma coisa de sabedoria. Abre em Provérbios, não fala. Deus não fala. Aí você ora, Deus vem, eu quero sentir, não sente, nem um arrepio. Mas um arrepiozinho, Jesus, só aquele arrepiozinho, aquele, não, nada. Tem irmãos que falam, irmão, hoje o culto foi bom, ó, arrepiou tudo. Eu falei, o culto arrepiou. Tem aqueles momentos que Deus não fala, e quando Deus não fala, tenha certeza, você está passando pela prova. Deus está te observando, e Ele quer ver a tua conduta. Ele quer saber se você vai sair aprovado ou reprovado do meio disso. Normalmente, quando o seu espírito nos pede para jejuarmos, orarmos, vigiarmos mais, é porque tem prova à vista. Queridos, eu não sei você, mas o Espírito Santo normalmente dá pista. Ele fala, jejua. Aí você, amanhã, semana que vem. Ora, vai orar. Não. Normalmente quando o Espírito Santo fala essas coisas, escuta, é porque tem prova à vista. Ele está só nos consolando, Ele está sendo nosso amigo. Ele só está dizendo, presta atenção, estou te falando, vai jejuar. Por quê? Tu sabe de alguma coisa? Não posso falar. Vai jejuar. Eu não posso falar. Eu digo, vai. Então obedecer à voz do Espírito Santo é fundamental. E eu vou dizer uma coisa para você, de experiência. Experiência não é doutrina, mas é uma experiência minha. As 2 maiores lutas da minha vida que eu passei foi logo em seguida, dias depois dos maiores jejuns que eu fiz. E eu não sabia por que eu tive que jejuar. Fui jejuar, Deus falou tanto, eu falei, Jesus, eu já sou magro. E logo em seguida veio. E quando veio a prova, sabe como é que eu estava? Bombado espiritualmente. Ou seja, eu estava com os meus músculos ativos. Telmo, por que tu é bom? Não, porque eu ouvi a voz do Espírito Santo. Porque Ele me alertou. Porque a Bíblia fala, vigiai e orai. Não orai e vigiai. Obrigado pelo amém. Vigiai e orai, não orai e vigiai. Primeiro você vigia. Depois você ora. Estamos juntos aqui? À medida que o nível de prova aumenta o nível de presença e glória de Deus. Queridos, eu não sei você, mas a presença de Deus é tudo o que eu quero. A presença de Deus, a glória de Deus, o favor de Deus na minha vida é tudo o que eu quero. Eu não quero andar na misericórdia, eu quero andar no favor de Deus. Quantos querem andar no favor de Deus? Andar no favor de Deus, sabe o que é? Você cai no rio abaixo. Andar na misericórdia é subir o rio acima, a nado. Você precisa da misericórdia. Então quando você caminha debaixo do princípio de Deus, você caminha no rio a favor. É só vigiar, conduzir o caiaque. É só descer. Quando reprovamos na prova, temos que fazê-la novamente. Queridos, eu não sei você, eu conheço uma irmã, conheço pessoas que fizeram 1, 2, 3, 4, 5 provas do Detran, 6 provas, 7, 8. E agora a irmã está andando, quando ela andava no centro, ela via aqueles cones, ela já, é o demônio. Não, o cone não é o demônio, a baliza não é o demônio. Não existe o Exu baliza. Eu conheço gente que está fazendo prova para medicina, para passar para medicina, está fazendo milhões de provas. A prova para medicina não é o Satanás, mas ela lembra da prova, chega da calafrio, porque ela foi reprovada várias vezes. A reprovação faz a gente entrar num ciclo crônico, e daqui a pouco a gente não consegue mais dar volta. Por isso que a gente precisa ser aprovado. Queridos, a tua esposa vai te irritar. Aleluia. A tua esposa vai. Ela vai esquecer mais de 5 vezes a toalha na cama. Não, o marido não esquece. Então tá, o teu marido vai esquecer a toalha por 15 anos.
E se você for, você vai ser provada. Ou você explode, xinga, chuta, pega a toalha, dá na orelha dele, faz alguma. Ou você vai para Deus e fala: Senhor, não mudei, se o Senhor não mudar também não tem jeito, é o Senhor, casei, é a minha missão, é a minha faixa de Gaza. Eu tenho... Queridos, você vai ser provado, e Deus vai ver se você tem um temperamento guiado pelo Espírito Santo ou um temperamento guiado pela sua carne. Aí não vê que esse papo de eu sou sanguíneo, eu sou colérico, eu falo na cara. O nome disso é falta de educação. Eu falo na cara. Obrigado pelo amém. O Espírito Santo que conduz seu temperamento. Amém, queridos? Se você é sanguíneo e colérico, pega o sanguíneo e colérico seu, bota debaixo do Espírito Santo e ele conduz você. Daí vai vir aquela vontade de você falar, você vai fazer assim, ó. Pronto, falou, não ofendeu ninguém. Ou você está no trânsito e um santo cruza você. Aí você levanta a mão e fala: vai com Deus. O amor de Deus Pai está sobre a tua vida. Como eu te amo. Queridos, as provas, essas pequenas provas, desde as pequenas até as grandes provas, quando um grande amigo seu engana você, quando alguém da sua família mais próximo de alguma maneira mente para você, quando o seu pai abandona a casa, quando provas grandes vêm sobre nós, das pequenas às grandes, todas elas querem nos fortalecer a fé. Todas elas vêm com o propósito de fazer a gente crescer. Todas elas nos levam para ficar parecidos com Jesus. Faça uma pergunta quando alguém ofender você: como Jesus responderia? É uma boa pergunta de se fazer. Como Jesus responderia? Como Jesus agiria? Quando você estiver falando mal de alguém, como Jesus falaria? Se você fala mal para Jesus, vai para o quarto e fala: Jesus, eu quero falar mal de alguém. Você vai ver o que Jesus vai dizer para você. Aí Jesus vai ouvir você. Quando ele terminar de você falar, ele vai dizer: agora eu quero falar de você. Como assim, Jesus? Tu falou do teu irmão? Eu quero falar de você agora. Como assim, Jesus? Eu quero falar dos seus defeitos. Quero ver se você é melhor que o seu irmão. Obrigado pelo amém, estou empolgado. Queridos, à medida que a prova vem, nós ficamos parecidos com Jesus. Jesus era chamado de endemoniado, quando o perseguido abençoava. Que você quer ficar parecido com Jesus? Vá para o seu quarto hoje, coloque o seu joelho no chão, né? Bota lá o joelhinho no chão, fala: Jesus, sabe fulano? Fulano é aquela pessoa que você quer matar. Não, ninguém aqui quer matar ninguém, graças a Deus. Mas pelo menos enforcar. Não enforcar não, pelo menos dar uma coça. Sei lá, sabe aquela pessoa que você, se você cruzar na rua, você teria um prazer assim de ver tropeçar. Jesus, a gente é muito mal. Aí você bota o seu joelho no chão e começa assim: Jesus, sabe fulano? Não mata não, só aleja. Não, Jesus, sabe fulano, eu queria que o Senhor abençoasse ela. Eu queria que o Senhor tivesse misericórdia dela. Eu queria que o Senhor derramasse bênção sobre ela. Eu queria que o Senhor não computasse sobre ela o que ela tem falado de mim. Eu queria que o Senhor tivesse misericórdia, porque eu creio que ela não entendeu ainda, Senhor. E quando você vai orando lá pela pessoa que você talvez deveria amaldiçoar, ou tinha vontade de amaldiçoar, à medida que você faz isso, o Espírito Santo vai entrando dentro de você. E ele vai dizendo assim: aqui eu tenho espaço. E ele vai entrando e vai ocupando você. Quando você sair dessa oração, você vai sair, primeiro, mais parecido com Jesus. Segundo, se você repetir esse ato 2, 3, 4 vezes, daqui a pouco você está amando aquela pessoa. Você está dizendo: Jesus, que estou sentindo até compaixão. Porque Jesus estava na cruz. Ele olhou para baixo e viu o soldado que meteu o prego na mão dele. Gente, eu já falei, se fosse eu descia. Porque não sei, teve um cara lá embaixo que gritou: se é Deus, desce daí. Não teve gente que gritou lá embaixo? Eu descia. Eu dizia: Deus, só um pouquinho, Pai, me dá 30 segundos. Eu descia da cruz, dava um pau e voltava.
Não me desafia mais. Descia. Jesus olha para o cara e fala assim: pai, não sabe o que está fazendo. Tem uma foto linda, um quadro que eu vi, que quando eu vi o quadro eu comecei a chorar. É Jesus com os furos na mão, ressuscitado, segurando um soldado com um martelo na mão, no colo. É esse Jesus que eu conheço. É isso que as provas fazem comigo, me fazem ficar mais parecidas com Ele, me fazem amar mais a minha esposa, mesmo com os defeitos que ela tem, me fazem interceder por um governo corrupto, me fazem tirar o dedo acusador da minha mão e recolher, porque o meu telhado é de vidro e eu sou tão ruim quanto qualquer um. E eu não tenho esse poder, essa bênção de fazer isso. Eu não tenho essa autoridade de fazer isso, de amaldiçoar. Queridos, da mesma fonte não pode sair duas águas. Amém? Eu não acredito num pastor que fala: filha, vá em paz, Deus te abençoe. E quando um irmão quer congregar em outro lugar, fala assim: eu vou congregar em outra igreja, está amaldiçoado. Eu não acredito que um homem desse, uma mulher dessa, tenha um coração parecido com o de Jesus. Eu tenho testemunhos aqui de pessoas que quando foram sair da igreja que congregavam por seus motivos. Querido, se você não quer congregar aqui conosco e vir, teve uma pessoa que veio falar comigo há uns 4 meses atrás: eu quero congregar em outro lugar. Eu falei: o que você precisa? Eu queria da tua bênção. Eu falei: não. Não, por quê? Porque não precisa, santa. Você está abençoado já. Quem morreu por você não foi o Telmo, foi Jesus. Você é livre, vai congregar onde você quiser. Como estão entendendo isso? Teve uma pessoa aqui que saiu da igreja. Quando ela saiu da igreja, o pastor foi na casa dela e falou assim: olha, já que tu saiu da igreja, um dos teus filhos vai morrer. Tu tem noção do nível de distância de Jesus que isso está? Se você sair da minha igreja, seu filho vai morrer. Queridos, eu vou dizer uma coisa para você: ser parecido com Jesus não é ser parecido com os evangélicos. Obrigado pelo amém. Ser parecido com Jesus não é ser parecido com os evangélicos, é ser parecido com Jesus, que quando tinha oportunidade e autoridade para apedrejar aquela mulher em adultério, não ousou jogar uma pedra nela. Se ele não ousou, alguém aqui tem coragem? Mas ela é adúltera. O Senhor vai vir sobre ela, vai corrigi-la, vai tratá-la e vai fazer o que tiver que ser feito. Mas não eu não sou juiz. No reino de Deus tem um rei, o resto é súdito. Nenhum líder, nenhum pastor, nenhum bispo, apóstolo, semi-querubim ou qualquer coisa desse tipo tem autoridade para julgar. Estamos juntos ou não? Jesus, deixa eu voltar para a palavra. Várias traumas são curados quando descansamos no amor do Pai. Olha que interessante. Quantos aqui conhecem pessoas que não podiam ter filhos e adotou alguém, uma criança, depois que adotou, engravidou? Quem conhece algum caso? Como que engravida depois de adotar? Porque quando a pessoa adota, ela descansa. E descansada, o filho vem. O que significa isso? No descanso em Deus que a bênção vem. É no descanso que o trauma é curado. É quando você cai nos braços do Pai, cai assim, cai de costas. No retiro de mulheres eu fiz uma dinâmica com a minha filha. Eu botei a minha filha vendada. Aliás, primeiro ela olhando para trás, eu falei: filha, cai para trás, pode cair. Ela fez assim, e caiu. Segurei ela. Aí eu vendei ela, fui para trás dela e falei: filha, pode vir para trás. Pai, mas pai, filha, pode vir para trás, o pai vai te segurar.
Mas o pai está dizendo, pode vir. Ela foi caindo. E caiu, gente. Se eu não estou, ela cai. E eu segurei ela. Por que a minha filha caiu? Eu duvido, qualquer um de vocês aqui que falasse, cai para trás, ela não cairia. A Vitória, quando a Vivi começou a dirigir, que ela tirou a carteira, nós ia passear. Quando a Vivi pegava o carro, ela dizia, ô pai, eu não vou dormir, tá? Por que, filha? Porque a mãe está no volante. Eu falei, tu é sábia. Mulher no volante. O perigo está longe. Por que a minha filha tem segurança quando eu dirijo o carro? Por que a minha filha cai para trás quando eu falo? Porque é a segurança nos braços do Pai. A segurança na revelação de Deus como Pai. Então não existe lugar mais seguro no meio da prova do que em Deus. E aí você pode dizer, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Por quê? Por quê? Porque o Senhor é comigo. Como que uma pessoa fala isso, querido? Sabe o que é o vale da sombra da morte? É o câncer terminal. Sabe o que é o vale da sombra da morte? É o fim. É o extremo, é o pior. E ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Por quê? Porque eu sou crente. Não porque eu sou bom, porque eu jejuei. Não, por quê? Porque o Senhor está comigo. Eu falei ontem aqui, Adão só recebeu Eva quando ele dormiu. A Bíblia fala que ele dormiu e Deus tirou a costela, uma parte da costela. A bênção só vem quando você descansa. A cura e a aprovação só vem quando você descansa. Dormir significa confiar. Ser aprovado não significa tirar nota 10, acertar tudo, mas sair da prova mais parecido com Jesus. Ser aprovado não significa tirar 10, é você fazer a coisa para Deus. Vou contar um testemunho para você, eu já contei uma vez aqui. Ministerialmente eu tive uma falência na minha vida, eu tive uma decepção, uma frustração. Por imaturidade, por vontade de Deus, ou por vários motivos, eu tive uma falência. Uma frustração, não deu certo. Um ministério, comecei num bairro da cidade, misturei projeto social junto com a igreja, não tive maturidade para lidar com isso. E Deus permitiu que não desse certo. E aquela sensação de frustração me dominou. Me dominou ao ponto de eu fazer orações do tipo, Senhor, nunca mais me coloca à frente de um ministério. Me deixa servir a igreja de Jesus. E eu estava feliz servindo a igreja de Jesus. Servindo como todo mundo, não mais à frente, não mais com o microfone, nos bastidores. E eu estava em Belo Horizonte, passando por esse processo difícil, e no final desse processo, em 2013, eu estava brincando de desenhar com a minha filha no quarto. E a minha filha chegou para mim e falou assim, Telmo, pai, vamos brincar de desenhar? Eu, com vontade de dormir. Ela assim, vamos brincar de desenhar, está aqui as folhas. Trouxe as folhas ofício, trouxe papel, trouxe caneta. Desenha, pai, tá, então desenha. Vamos brincar de desenhar. Tá, pai, faz um desenho, eu dou a nota, depois eu faço um desenho, o pai dá a nota. Tá, quem vai desenhar primeiro? Ela assim, deixa eu desenhar, deixa. Tá, desenha. Aí a Vitória pegou o papel e a caneta e começou a desenhar. Ela assim, pai, o que tu quer que eu desenhe? Filha, desenha a nossa cachorrinha, uma poodle. A Belinha. Desenha a Belinha. Ela, tá, não olha. Ela desenhou a Belinha. Ela desenhou a Belinha em cima no cabeçalho assim da folha, ela botou nota e um risquinho para mim botar a nota. Quando ela mostrou a Belinha para mim, eu olhei a Belinha e eu encontrei um rinoceronte. Foi o cachorro mais feio que eu já vi desenhado na minha vida. Estava procurando o que era rabo, o que era cabeça. E ela assim, nota pai, me dá nota pai. Eu falei, eu não posso mentir, mas é a minha filha.
Menti, minha filha, Deus. Dei 9. Botei 9. 9. Meu Deus, 9, né, gente? 9, né? Quando eu estudava, 9 era festa. Ela, 9? O que foi, filha? Eu achei que o pai ia dar 10. Eu falei, ó. Merecia menos 5. Como é que pede 10 ainda um negócio desse? Aí, agora o pai desenha. Então tá bom. Peguei o desenho e desenhei uma árvore. Não foi a melhor árvore do mundo, garanto. Mas ela me deu 0. Gente, 0. Quando eu olhei 0, eu falei, 0? É, 0. Aí depois ela fez outro desenho, eu dei 10. Depois eu fiz outro desenho, ela me deu 1000. Naquela hora o Espírito Santo falou comigo. Ele falou, você foi provado. Eu tirei tudo de ti. Só não tirei a tua família. Queridos, em 2013 Deus me tirou tudo. Me tirou o ministério, me tirou o dinheiro. A Vivi sabe o que eu estou falando. E só a Vivi sabe o que eu estou falando. Me tirou amigos, eu fiquei longe da minha cidade, fiquei longe da minha família. O meu pai infartou no meio dessa morada lá. Foi difícil. Deus tirou muita coisa. Eu passei, foi uma grande prova para mim, se não a maior da minha vida. E Deus falou comigo, você foi provado. E assim como a tua filha fez um desenho feio e tu deu 9, você fez desenhos feios, mas eu te aprovei, eu te dei 9. Agora pega uma folha e desenha de novo. Eu quero que tu reinicie o que eu te dei um dia. Eu tirei nota boa na prova, queridos? Não, eu tirei 0. Eu fiz uma belinha parecida com o rinoceronte. Eu fui reprovado como líder, fui imaturo. Mas o Senhor viu que o meu coração queria agradar. Sabe o que Ele me disse? Não tem problema quando alguém me desenha feio, desde que ela desenhe para mim. Queridos, o seu filho, eu tenho certeza que tem pais e mães aqui que tem desenho feio guardado do seu filho quando era pequeno. Quem não tem, levanta a mão. Tem uns que botam embaixo do vidro no trabalho, desenho feio, mas ninguém tira de lá, sabe por quê? Porque foi seu filho que fez. Tem coisas que eu e você fizemos no meio da prova, que aparentemente nós somos reprovados, mas quando você faz alguma coisa tentando agradar a Deus, ainda que você erre, você foi aprovado. Porque a prova de Deus não quer nota, quer um coração. A prova de Deus não quer perfeição, quer um filho. A prova de Deus não quer um super crente, quer um crente de verdade. A prova de Deus não quer que você seja melhor, quer que você fique mais parecido com Jesus. Tudo é para Ele, porque dele, por Ele e para Ele. Anota essa frase, se você conseguir anotar isso, já valeu a mensagem. Se você não está na prova, vigia. Se você está na prova, adora Ele. Se você passou pela prova, agradeça. Não importa onde você está, você pode vigiar, adorá-lo ou agradecer. Um dos propósitos da prova é fazer Jesus mais conhecido. Lembra de Jó? Jó passou por tudo aquilo e no final, no capítulo 42, ele diz: Senhor, antes eu te conhecia de ouvir. Antes eu conhecia você do curso de teologia. Antes eu te conhecia lá de ver o pastor pregar. Antes eu te conhecia de ouvir um CD de música, Jesus. Mas agora que eu passei por toda essa prova, que eu perdi filhos, que eu perdi dinheiro, que eu perdi tudo, agora eu te conheço de andar contigo. O propósito da prova é fazer Jesus mais conhecido, você mais conhecido, você conhecendo mais Ele. Ele quer nos aprovar, por isso Ele nos dará sempre uma prova nova. Queridos,
Deixa Ele dar uma folha nova para você desenhar. Se você foi reprovado, Ele quer deixar você desenhar de novo. Ele tem uma capacidade de nos dar chances novas. No Enem de Deus que você é reprovado, você faz ele de novo. E vai chegar uma hora que você vai conseguir o propósito da prova, que é ser aprovado. Não com nota máxima, mas com o coração mais próximo. Mais próximo de quem? De Jesus. O propósito maior de Jesus no meio dessa prova é aproximar você dele, é fazer você mais parecido com ele. Eu gosto dessa frase, não é minha, não fui eu que inventei, nem sei quem inventou, mas é uma frase que diz: a tribulação, a prova, o deserto, ou nos deixam endurecidos, ou nos deixam amadurecidos. Ou a prova nos endurece, ou a prova nos amadurece. Você tem hoje a opção de amadurecer ou de endurecer. Em nome de Jesus, não endureça. Deixa Jesus conduzir você no meio desse vale. Deixa Jesus ficar em silêncio. Fique em silêncio também. Em nome de Jesus. Feche seus olhos, vamos orar. Sentado mesmo. Senhor, a Tua palavra diz que, assim como o Diego profetizou aqui, muitos de nós passamos por vale de ossos secos. E o Diego profetizou vida aqui sobre nós. O vale de ossos secos é o Espírito Santo que levou Jeremias para lá. Então não é o diabo que nos leva para a prova, quem leva para a prova é Jesus. A Tua palavra diz que o Espírito Santo levou Jesus para o deserto. Então o deserto não é o lugar onde o diabo reina, é onde o Espírito Santo fala. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, aqueles que estão vivendo aqui momentos de silêncio, momentos de ausência de respostas, momentos onde Deus não tem falado, eu quero pedir que o Senhor traga agora a convicção de que o Espírito Santo está junto na sala, de que Jesus não abandonou, que Jesus não saiu, que Jesus não deixou, mas que Jesus está olhando e dizendo: eu vou te dar uma nova chance, eu vou te dar uma esperança, eu vou te dar uma folha nova para você desenhar, porque você reprovou na última prova. Ou você aprovou, não por causa da sua nota, mas por causa do seu coração. O seu desejo era acertar no casamento, o seu desejo era acertar como pai, o seu desejo era acertar como esposa, o seu desejo era acertar, mas você errou. Mas Deus viu que você quis acertar, e Ele está levando você a ficar mais parecido com Jesus. Pai, em nome de Jesus, a minha oração é essa: que cada um de nós possamos nos aproximar de Ti, ser mais parecidos contigo, ainda que para isso venhamos a passar por provas, ventos e tribulações. Espírito Santo de Deus, nos ajude a ficar mais parecidos contigo. Nos ajude a vencer a prova, não com uma nota boa, mas com o coração aprovado. O Senhor olha e observa, esquadrinha o coração do homem. Por isso, Senhor, ainda que a gente esteja passando por momentos difíceis, a leve e momentânea tribulação que estamos passando não há de se comparar com a glória que há de vir. O Satanás está para lançar alguns na prisão por 10 dias, mas ser fiel até a morte. A prova tem tempo para acabar, Senhor. E eu quero profetizar que na vida de alguns aqui, esses 10 dias são 10 meses. Isso aqui, Pai, isso é profético para a vida de alguns aqui. Esses 10 dias são 10 meses, são 10 anos. Mas esse tempo está chegando ao fim. Essa prova está chegando no final, e o resultado, o extrato que vai sair dessa prova é aprovada, aprovado. E nada melhor do que ser aprovado, Senhor, porque naquele dia o Senhor vai olhar para nós e vai dizer: achegai-vos a mim, porque eu vos conheço. Eu estive contigo, como? De andar contigo no meio da luta. Tu passou pelo vale da sombra da morte, mas eu estava lá contigo, nós andamos juntos.
Pai, que nós possamos ser não crentes de domingo à noite. Que nós possamos ser não crentes que oramos em línguas, mas não vivemos aquilo que pregamos ou lemos nas Escrituras. Que possamos caminhar num lugar de equilíbrio e de obediência. Nos dê um coração, Senhor, aprovado. Como diz a Tua palavra em Timóteo, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado. Obreira aprovada. Alguém que não tem que se envergonhar. Pai, nos ajuda a ser aprovados como maridos, nos ajuda a ser aprovados como esposas, como filhos. Não adianta eu governar a igreja se eu não governo a minha casa. Nos ajuda a ter um lar saudável, nos ajuda a governar a nossa casa. Os homens que estão aqui, eu abençoo com o sacerdócio, com o entendimento de que o nosso lugar em Deus é ser aprovado como maridos. Pai, que nós sejamos aprovados em todas as áreas, que nós sejamos aprovados profissionalmente, que possamos crescer, mas acima de tudo, que nós possamos andar contigo, no vale da sombra se necessário. Por isso, Espírito Santo, a minha oração é essa, junto com os meus irmãos, em nome de Jesus. Se você crê, e só se você crê, diga amém. Você diz amém para essa palavra? Guarde no seu coração então.